Nós sabemos que Jó foi um homem que passou por muitas provações aqui na terra. Mas Deus chegou um tempo que restituiu muito mais sobre a vida dele. Ou seja, aquele versículo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, assim foi feita na vida de Jó. Jó experimentou a boa dádiva do Senhor, apesar de ter passado momentos muito difíceis. Jó, desde o início, lá no primeiro capítulo, coloca os adjetivos de Jó, que ele era um homem justo, íntegro, que ele temia o Senhor e evitava fazer o mal. Mas nós vemos aqui no capítulo 42, no verso 6, que ele mesmo disse ao Senhor: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, o próprio Jó chegou à conclusão que ele não era tão perfeito assim, que ele tinha falhas, que ele estava ali se arrependendo após passar todos aqueles momentos de tribulação na vida dele, que foi o próprio Deus que permitiu, não que Deus fez, foi o próprio adversário que fez, com a permissão de Deus. Mas tudo teve um propósito. O Senhor transforma de fato a maldição em bênção. Apesar dele ser um homem íntegro, justo, que temia a Deus, que não fazia o mal, o Senhor permitiu que tudo aquilo viesse sobre a vida de Jó com um propósito. Nada vem sem propósito. Tudo que nós passamos, dias maus que vêm sobre a vida de cada um de nós, branco, preto, ocidental ou oriental, não importa, os dias maus vão acontecer na vida de qualquer ser humano. E eu quero te dizer que esses dias maus não são com projetos ou com o propósito da sua destruição, como não era para a destruição de Jó, apesar dele ser um homem íntegro, justo, temente ao Senhor e que não fazia o mal. O dia mau veio sobre a vida dele e Deus permitiu. Que dirás das nossas vidas? O Senhor vai permitir os dias maus, mas não é para a nossa destruição. Os dias maus têm um propósito e com certeza é para a nossa evolução. Mesmo Jó sendo considerado esse tipo de homem bom, um homem íntegro, justo, que temia o Senhor, que não fazia o mal, diz aqui no capítulo 42, verso 5 o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, tudo que aconteceu com Jó contribuiu para que ele fosse elevado no relacionamento com Deus. Antes ele tinha um relacionamento de servo para com o Senhor, mas agora o Jó tem um relacionamento profundo de amigo, de filho com o próprio Deus. Ele agora vê Deus de outra forma, coisa que antes ele não tinha visto. Ele apenas ouvia falar de Deus e ele temia a Deus. Mas agora o seu discurso é que ele o conhece por ele vê-lo em meio a tantos embates, tantos momentos difíceis. Ele viu o próprio Senhor se manifestar. Quando ele ficou enfermo, ele não tinha nada para se coçar com aquela enfermidade. Mas Deus deixou um escape, que foi um caco de telha, que serviu para Jó. O Senhor permitiu que o inimigo retirasse de Jó as suas riquezas, seus filhos, porque houve a permissão do Senhor, mas tinha uma finalidade. Deus tinha uma finalidade disso tudo. E graças a Deus que no final do livro deixa claro que o Jó reconheceu essa finalidade. Ele entendeu o propósito de tudo aquilo lhe sobrevir. E a glória da segunda casa foi maior, porque Deus, olha o que Deus fez com a vida de Jó. O Senhor abençoou, no verso 12 diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve várias ovelhas, camelos, juntas de boi e também de jumentos. E ele teve 10 filhos, sendo 7 filhos homens e 3 filhas. Ou seja, o Senhor acrescentou muito sobre a vida de Jó. Por quê? Porque o Senhor é um Deus que restitui os seus filhos. O Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor tem e tinha um propósito de nos fazer crescer em relação ao Senhor. Nos fazer conhecer o Senhor e sermos conhecidos por Ele, não só por termos atitudes que glorifiquem, mas sermos filhos de fato
íntimos, que conheçam os mistérios do Senhor, que conheçam o que Ele pretende fazer, qual a finalidade dos seus feitos. Assim Jó viu que Deus era na vida dele e ele pôde estar assim aliançado eternamente com Deus, porque ele não abriu mão dele, apesar da própria esposa dele, no momento de ira, o orientar que abandonasse a Deus, ele não abriu mão. E ele não apenas abriu mão, mas ele o conheceu Deus de uma forma que ele não o conhecia, porque ele apenas ouvia falar, mas agora os olhos dele puderam ver Deus ser manifesto nas mínimas coisas, até nos dias maus, porque o Senhor estava com ele e nunca havia o abandonado. E quantas das vezes você pensa que está sozinho? Com Jó não foi diferente. O Senhor até separou seus amigos que não compreenderam as lutas de Jó, não compreenderam o que o próprio Deus estava permitindo sobre a vida de Jó. Eles criticaram, condenaram, julgaram, e o Senhor permitiu um afastamento, porque o Senhor queria um particular com Jó. E muitas das vezes o Senhor faz isso nas nossas vidas. Quando os dias maus chegam sobre a minha vida, sobre a tua vida, sob a permissão de Deus, Ele às vezes nos deixa só. O Senhor nos deixa a sós com Ele, para nos aprimorar, para se manifestar para conosco. Mas você tem ouvido a voz do Senhor em meio a essas dificuldades? Você tem ouvido, você tem visto o cuidado de Deus sobre a tua vida? Você tem visto a mão de Deus, as providências que Ele tem dado em meio à escassez? Eu quero te dizer, se você tem aquietado a sua alma, tem visto isso, você está junto com Ele, você percebe a mão do Senhor em meio aos embates. E chegou um nível em que Jó estava só agradecendo. Ele entendeu que seus amigos se ausentaram porque foi uma permissão do próprio Deus. E ele passou a orar por eles, porque eles não compreenderam quem era Deus, porque ele não conhecia tanto Deus assim. Como Jó não conhecia e agora o conhece. Então ele passou a orar. Nesses momentos de tribulação, o Senhor vai te ensinar. Ele vai te mostrar que você precisa o conhecê-lo. E você não precisa julgar ninguém, pelo contrário, você é levantado para se tornar um intercessor em prol de vidas que estão cegas, que não entendem o propósito. Assim como Jó um dia foi cego. Apesar dele servir a Deus, ele não o conhecia de fato e em verdade. E o Senhor quer que nós venhamos a crescermos para atingirmos esse patamar de conhecimento de quem é Deus e nos tornarmos um intercessor. Não para julgar as pessoas, mas para ajudá-las, para interceder por elas, para que elas cheguem a esse nível de conhecimento e de envolvimento com o próprio Deus. E ao invés de murmurarem sobre as demandas da vida, que elas passem agora a ver Deus, a se relacionar com o Senhor e deixar que Ele faça aquilo que Ele quer fazer para nos usar como instrumento para a glória dEle. Então, entenda, o Senhor é contigo. Ele não te deixa só. Aquieta a tua alma. Vence esses obstáculos, esses momentos de tribulação, que não é para a tua destruição, mas é para a tua elevação como ser humano, como servo, como filho do Deus Altíssimo. E permita que Ele molde você, primeiramente. Porque antes de querer te usar para os outros, Ele quer te aperfeiçoar. Trocar teu coração, trocar a sua forma de pensar, trocar o teu olhar para com Ele. E que você seja um objeto de louvor onde quer que você vá. Deus está no controle. Entenda e tenha um coração grato, porque Ele tem cuidado de vós. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e abençoe vidas em nome de Jesus. Amém?